father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him so much. Ela tava sempre de máscara. Por muito tempo, geral achou que isso era só uma das loucuras do Michael Jackson. Mas mano, por trás daquela máscara, tinha muito mais coisa rolando. Era uma garotinha, cheia de mistério, com um segredo pesado nas costas. Uma verdade tão escondida que nem os fãs mais hardcores conseguiam sacar direito. Durante anos, foi só teoria, fofoca, gente cochichando pelos cantos. E agora, a Paris Jackson foi lá e soltou a real que todo mundo meio que já tava suspeitando, mas ninguém tinha certeza. O que tá por trás do sorriso dela? Por que aquela máscara? O que aconteceu depois que o Michael morreu de verdade mesmo? E principalmente, que segredos ela ainda guarda que pode mudar totalmente a forma como a gente enxerga o rei do pop? Eu sou o Lucas Cinti, já se inscreve no canal, deixa o like e bora pro vídeo. Por trás de todo aquele brilho absurdo do Michael Jackson, tinha um lado que quase ninguém via. Pra Paris, ele não era o cara que lotava o estádio, fazia todo mundo pirar. Ele só era o pai dela, tá ligado? O cara que fazia o café da manhã, cantava pra ela antes de dormir, ainda trocava ideias sobre a vida sem ficar passando pano para nada. Ela nasceu em 3 de abril de 1998. Uma clínica chique em Beverly Hills. E já chegou no mundo com os paparazzis plantados na porta. O nome, Paris, veio da cidade onde ela foi concebida. E de uma promessa que o Michael fez pra LaToya e pra Kate Hilton. Se ele tivesse uma filha, esse seria o nome. Sendo a filha do meio entre Prince e o caçula, que depois virou PG, a Paris cresceu praticamente colada no pai. A mãe, Debbie Rowe, quase não participou da criação. Depois do divórcio, lá em 2000, Michael ficou com a guarda total, e a Paris cresceu no famoso rancho Neverland. Michael era simplesmente paranoico, e com razão, quando o assunto era proteger os filhos. Ele sabia na pele o que a fama faz com uma criança. A infância dele foi de base, antes mesmo de começar direito. Então ele fez uma promessa, com os filhos ia ser diferente, custe o que custar. Paris lembra que o pai dela era bem pé no chão. Ele cozinhava pra ela, lia histórias, trocava ideias sobre o mundo real, sem ficar romantizando tudo como se fosse um conto de fadas. Mas ao mesmo tempo, ele queria que eles vivessem o básico também. O simples, o que ele nunca teve. Tipo levar eles pro Chuck E. Cheese, deixar comer besteira sem culpa, maratona filmes, coisas normais. Só que assim, esse cuidado todo tinha um preço, e não era baixo. Em 25 de junho de 2009, numa quinta ensolarada em Los Angeles, o mundo da Paris simplesmente virou de cabeça pra baixo. Michael Jackson, o rei do pop, o cara que era tudo pra ela, morreu em casa depois de uma parada cardíaca causada por uma mistura pesada de remédios administrados pelo médico dele, Coran Murray. Paris tinha só 11 anos. Ela ainda estava começando a sacar quem o pai dela era realmente pro mundo. Não só o pai que fazia o café da manhã, que dançava com ela na sala, transformava qualquer momento bobo em algo mágico. Do nada, pum, realidade na cara, sem aviso, sem preparo, sem nada pra se segurar. A notícia explodiu, o mundo inteiro parou. Os fãs choraram na frente do UCLA Medical Center, em Neverland, na casa dele. Era gente em choque, sem acreditar. Mas enquanto geral chorava pelo ídolo, a Paris estava chorando pelo pai dela. Um cara que acordava ela todo dia, que fazia graça, que tava ali de verdade. No memorial, lá no Staples Center, com mais de 20 mil pessoas e milhões assistindo, ela subiu no palco e, cara, não tinha como segurar. As lágrimas desceram, a voz dela tava tremendo. E mesmo assim, com uma força absurda para uma garota de 11 anos, ela disse: "Desde que eu nasci, meu pai tem sido o melhor pai que eu poderia imaginar. E eu só quero dizer que amo muito ele." Tipo, foi um momento de vulnerabilidade total, daqueles que até quem tem o coração de pedra ficou mexido. Mas também foi o começo de um pesadelo que quase custou a vida do Paris. Depois que o Michael morreu, ela e os irmãos foram morar com a avó, Catherine Jackson. A Catherine tentou segurar as pontas, dar uma estabilidade e tal, mas pra Paris, a vida sem o pai era simplesmente impossível de aguentar. Ela entrou numa depressão braba, começou a lidar com uma ansiedade absurda, passou a se machucar. Tudo aquilo que o pai tinha construído para proteger ela simplesmente desmoronou. E a vibe dela mudou totalmente. Ela só usava preto, se isolou do mundo, quase não sorria mais, parecia outra pessoa. Em junho de 2013, com só 15 anos, a Paris passou por um momento muito pesado tentando tirar a própria vida. Era de madrugada, umas 2 da manhã, quarta-feira, e alguém da família chegou a tempo de impedir o pior. Os médicos salvaram ela, mas depois ela mesma contou que não tinha sido a primeira vez, que essa foi só a vez que o mundo inteiro ficou sabendo. Anos depois, numa entrevista, ela abriu o coração. Disse que ela tinha muito ódio contra ela mesma, baixa autoestima, aquela sensação de nunca ser suficiente,
de não acertar nada, de não ser digna de estar viva. Em um momento ela resumiu tudo dizendo que só queria estar com o pai. Até hoje ela carrega marcas disso. Cicatrizes nos braços, algumas que ela cobriu com tatuagens cheias de significado, outras ainda ali, visíveis, tipo um lembrete silencioso de tudo que ela sobreviveu. Depois de tudo isso, Paris foi mandada para uma escola terapêutica em Utah. No começo parecia que ia dar bom, só que a história não foi bem essa. Em outubro de 2020, depois que a Paris Hilton soltou um documentário pesado sobre os abusos nesse tipo de instituição, a Paris decidiu falar também. O que ela contou foi bem tenso. Ela revelou que passou por maus tratos lá dentro, ou seja, o lugar que era pra ajudar acabou ferrando ainda mais a cabeça dela. Resultado, ela saiu de lá com um transtorno de estresse pós-traumático, pesadelos constantes e uma dificuldade enorme de confiar nas pessoas, coisas que, segundo ela, ainda seguem com ela até hoje. A forma como Michael Jackson criou os filhos sempre foi meio que um enigma pra quem tava de fora. Tipo, por que das máscaras? Por que das aulas em casa? Por que eles vivem offline do mundo? A mídia surtava tentando explicar. Tinha gente que falava que era só a vibe excêntrica do Michael Jackson mesmo. Hoje a Paris vê diferente. O cara só queria proteger os filhos a qualquer custo. Ele sabia, na prática, o quanto o público pode ser cruel. O cara foi zoado, explorado, perdeu a infância por causa do próprio pai, viveu a vida inteira sendo observado, julgado antes de qualquer prova. Então, quando ele fazia os filhos usarem máscara na rua, não era pra humilhar nem esconder. Era tipo um escudo, tá ligado? Uma tentativa de dar pra eles um pouco de privacidade, coisa que ele nunca teve. A Paris até lembra que às vezes odiava aquilo, se sentia esquisita. Mas hoje, ela mesma admite. Eu acho que ele era realmente um gênio quando se tratava de proteger a gente do mundo. Rancho Neverland, ao mesmo tempo um sonho e uma gaiola para Paris. De um lado era surreal, brinquedos para todo lado, zoológico particular, cinema, parque de diversões. A imaginação não tinha fim, mas do outro lado tinha regra pra caramba. O Michael, que nunca teve uma infância de verdade, acabou sendo um pai bem exigente. Paris e os irmãos tinham que estudar todo dia, mesmo sendo em casa com um professor particular, e nada de vacilar. Tinha que tirar nota boa, se comportar, fazer dever de casa. Só assim o final de semana era liberado, tipo missão cumprida. E mesmo assim ele era super presente, cozinhava pros filhos, trocava umas ideias profundas, ensinava umas paradas tipo humildade, compaixão. Paris nunca se esqueceu do frango frito dele, que ele jurava, sem dúvida nenhuma, que era o melhor do planeta. E da obsessão por leitura também. A cada 5 livros que ela terminava, ganhava 5 brinquedos novos. Mas por trás dessa aparência de normalidade, a escuridão sempre estava presente. O Michael estava numa batalha constante. Contra a depressão, contra o vício em remédios, aquela pressão absurda de ser o ícone perfeito que todo mundo cobrava dele o tempo todo. Quando ele se foi, esse peso caiu com tudo nas costas da Paris. Ela não era só mais uma garota que perdeu o pai. Ela virou a filha do Michael Jackson. Tipo um personagem público, alvo de paparazzis, geral em cima, jogando cada passo, cada escolha, cada respiro. Mas mesmo com tudo isso, no meio de todo esse caos, Paris conseguiu achar um pouco de luz. A música se tornou a sua salvação. Ela colou com o músico Gabriel Glenn e criou do The Sunflowers. Foi a primeira vez que a Paris conseguiu achar sua própria voz artística, sem ficar presa no peso gigante do legado do pai. Em 2020, ela dropou o álbum de estreia, Wilted, uma pegada bem íntima, cheia de sentimentos sobre perda, dor, processo de cura. Ela mesma já falou, meu pai sempre vai me influenciar, de um jeito ou de outro. É a criatividade dele, a paixão dele, isso tá em mim. E ela não ficou só na música, a Paris também mandou bem como modelo, atriz, desfilando para Chanel, Miu Miu. Só que, independente do que ela faça, a sombra do pai ainda cola nela. Meu maior medo é ser reconhecida só como a filha de Michael Jackson. Sendo real, essa é uma luta que ela ainda tá vivendo até hoje. A fortuna estimada de Paris gira em torno de 150 milhões de dólares. Em julho de 2025, ela chegou metendo um processo nos caras que cuidam do espólio. E pra Paris, não era só sobre dinheiro. Era sobre ter controle da parada, garantir que o legado do pai estava sendo respeitado. O caminho de cura de Paris Jackson foi longo, pesado, cheio de altos e baixos. Teve fase que eu me arrependi de não ter dado certo. Mas hoje, anos depois, posso falar. Sou verdadeiramente grata. Com o tempo as coisas foram entrando nos eixos. Ela foi se encontrando na terapia, na música, naquele processo de aprender a se amar de verdade, sem filtro, sem fingir ser perfeita. Aos poucos, ela entendeu que não precisa ser perfeito o tempo todo, que tá tudo bem ser vulnerável, e carregar o sobrenome de Michael Jackson não precisa ser uma sentença. Hoje, anos depois da morte do pai,
Perry Jackson ainda anda com a pulseira de Jade que o Michael Jackson tava no pulso no dia que morreu. Pra ela, não é só uma pulseira, tipo uma relíquia, parada mais preciosa que ela tem. Ela já falou que a pulseira ainda tem o cheiro dele e que só de encostar ela já sente a presença do pai. Pra Paris, essa pulseira vai muito além de uma joia qualquer. É amor, conexão, dor e esperança, tudo misturado. Um lembrete constante de que ele ainda tá com ela, mesmo não estando mais aqui. Ela mostrou que a fama e dinheiro não te protegem do sofrimento, que até os filhos de lendas sangram, choram, precisam lutar, mas também mostrou que é possível sair da escuridão, e ir em direção à luz, que é possível se reencontrar, mesmo quando o mundo inteiro tá te olhando. Paris finalmente confirmou o que sempre acreditamos, que ela não é apenas a filha do rei do pop, ela é Paris. Isso já é mais do que o suficiente.